Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fechar esse estudo de 3 sábados que a gente vem falando sobre o tema diferenciado. A gente começou com a Gabi, que falou sobre o medo, como o medo funciona, como a gente reage a esse medo e como a gente tem que ter coragem para enfrentar ele e seguir a nossa vida sem ter esses medos que nos param, que nos paralisam, que nos impedem de fazer as coisas, porque a gente tem um Deus que nos dá essa coragem de seguir em frente e de conseguir superar essas barreiras. Semana passada, o Moisés também, no segundo estudo, falou sobre a nossa relação com Deus, explicando o poder da nossa relação direta com Deus, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é importante e o quanto a gente, se unindo em grupo, por meio do jejum ou por outros caminhos, a gente consegue grandes coisas e superar grandes obstáculos. E hoje, nessa linha, em continuação do estudo, vindo com essa força da coragem, com a gente se unindo para conseguir alguma coisa e com esse canal direto que a gente tem com Deus, a gente pensa qual que é o depois, qual que é o que acontece quando a gente, com a coragem, supera os obstáculos, tem o nosso apoio em Deus. O que acontece no futuro? Qual é o resultado disso? E, bom, o maior questionamento, acho que da vida de todo mundo, é pensar, e o futuro? O que vai ser do futuro? O futuro, todo mundo sabe que é incerto e as tomadas de decisões, às vezes a gente pensa que são muito determinantes nas nossas vidas e realmente algumas são, mas a gente é colocado em situações desde cedo a tomar decisões que a gente nem tem tanta certeza, mas pelo momento da vida, pela circunstância, a gente tem que tomar essa decisão. Eu lembro que na época de decidir esse curso de faculdade, eu fui colocada, eu li um monte de edital, um monte de curso, e aí eu falei, né, bom, isso vai determinar minha vida, o curso que eu for fazer vai ser determinante. Se eu for para engenharia, eu vou ser uma engenheira, nananã. Se eu for para jornalismo, eu vou ser uma jornalista e vou seguir esse caminho. E se eu for para direito, então eu achei que decidindo que eu queria prestar direito e virar uma advogada, todos os meus problemas seriam resolvidos, porque pelo menos essa decisão ia ser feita. E foi muito difícil na época, mas eu nem imaginava o tanto de outras decisões que iam vir depois dessa. Eu achei que ia ser a última grande decisão da minha vida. E desde o momento que você entra na faculdade ou entra em um novo projeto, eu tive que escolher quais matérias eu ia fazer, qual trabalho que eu ia escolher, se eu ia seguir carreira pública de juiz e tal, se eu ia seguir carreira de uma advogada, se eu ia largar tudo amanhã para fazer gastronomia, que ainda é um plano, brincadeira. Se eu ia para uma empresa, se continuava no escritório, se eu dedicava um tempo numa relação de amizade ou amorosa, se valia a pena, se não valia a pena, quais os seus frutos, né, que cada uma dessas relações iam me trazer. E eu me pergunto isso mais ou menos todos os dias, porque eu sou desse tipo de pessoa que me questiono e me coloco em xeque das situações, de onde eu estou no momento, o que eu estou fazendo, para conseguir ter uma análise de onde eu preciso ir, de onde eu estou feliz, eu continuo, se eu não estou feliz eu tenho que mudar, tenho que ter a coragem para mudar, que é uma coisa muito difícil. E me coloco em xeque a todo momento para tomar essas próximas decisões baseadas no que eu estou vivendo. E no final do dia dessas crises de ansiedade, crises de insegurança de futuro, eu sempre acabo falando, eu converso com a minha mãe e com meus amigos, que eu sempre só queria uma vozinha no meu ouvido que falasse assim, Bia, relaxa, fica aqui no escritório, que daqui 2 anos um cliente vai te notar e aí ele vai falar para você uma coisa que vai mudar a sua vida e que você tinha que estar no escritório nesse momento para esse cliente te notar e você vai crescer aqui e vai virar sócio e tal. Ou então fala assim, não, perda de tempo esse escritório, vai para essa empresa porque você vai crescer nessa área e você vai ter muito sucesso, porque você vai ser a cara, a marca dessa empresa. Então assim, eu só queria que uma vozinha falasse assim, olha, se você escolhesse o A, o caminho vai ser B, C e D. E se você escolher o F, vai ser GHI.
e aí pronto, todos os problemas seriam resolvidos. Mas o amanhã é um mistério. Por mais que a gente se prepare para tudo e analise todas as situações e se coloque em xeque todos os dias, o futuro e o amanhã sempre nos surpreende. E é muito normal isso, é muito normal mudar, é muito normal ter essas incertezas. 700 mil brasileiros por ano, até os 40 anos, mudam de profissão, mudam a rota, mudam os sonhos, porque, como minha mãe sempre fala, os sonhos não são feitos para serem perseguidos de olhos fechados, né? Porque senão a gente não olha as portas do nosso lado, eles são feitos para serem mudados e adaptados conforme o que a gente está vivendo, a nossa realidade no momento. Então, a vida é isso, é uma série de incertezas, uma série de situações que a gente é colocado para tomar decisões que a gente não sabe e a gente acaba dando saltos de fé durante a vida e tomando decisões. E se tudo é incerto, se tudo isso que eu falei é verdade, que a gente nunca sabe nada, uma coisa a gente pode falar assim, né? Uma coisa é certa. E não é a morte, igual todo mundo fala, a morte, se eu tenho uma certeza na vida, é que eu vou morrer. E não é isso. A única certeza que a gente pode ter na vida é que é da nossa fé, que Deus existe e que Ele está com a gente em todos os momentos, preparando alguma coisa boa e tendo uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Essa é a única certeza, sim, que a gente pode ter, que é confiar nisso. E pegando agora o exemplo de Esther, o que aconteceu na história? Qual foi o desfecho, né? Qual foi a conclusão dessa história que a gente vem contando durante esses 3 sábados? Pegando como personagem o Mardoqueu, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido, ele foi ameaçado, todos os judeus foram ameaçados de morte, a família dele, Esther, ele. E aí ele pegou essa situação tensa que existia e teve a coragem de falar com a Esther, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar achar uma solução e tal. E eles conseguiram, em jejum e oração, juntos em união, então juntando, né, a coragem, a união, eles conseguiram reverter essa situação. E o que aconteceu no final, né? Em Esther 10:30 fala assim, né? O judeu Mardoqueu foi o segundo da hierarquia depois do rei Xerxes. Era o homem mais importante entre os judeus e foi muito amado por todos eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Então, o que aconteceu, né? Acho que o Mardoqueu, ele nasceu e só queria viver e cumprir o papel dele, tudo certo, ele ia ter a vida dele normal, assim, ia seguir as coisas. Acho que ele nunca tinha nem sonhado que ele ia ser o homem mais importante, o mais amado, o segundo na hierarquia. Essa grandiosidade toda que aconteceu na vida dele, eu acho que ele nem imaginava que isso ia acontecer, né? Que ele ia fazer tanta diferença na vida dos judeus e das pessoas ao redor dele. Então, para mim, para aplicar isso que eu falei até agora, dá pra gente tirar 2 coisas principais assim para nossa vida. A primeira é que a gente tem que confiar em Deus, que Deus tem os melhores planos para a gente e viver nessa graça. E 2, que essa vontade de Deus e esses planos são infinitamente maiores e melhores do que a gente sonha. Então, sobre o primeiro ponto, que a gente tem que confiar nesses planos, em vários momentos da Bíblia, Deus nos dá motivos para confiar nele e confiar em paz, de coração limpo, na paz e não cheio de ansiedade, querendo saber o que vai acontecer, igual a gente se pega em vários momentos. Em Efésios 3:20 fala, né? Aquele que é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o poder que atua em nós. Então, isso que eu falei do Mardoqueu, né? Ele talvez nem imaginava e Deus fez muito mais, teve planos muito maiores para a vida dele. Em Provérbios 3:5 também fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, não adianta a gente mapear e roteirizar tudo e colocar um ponto final e aqui eu vou ali, tudo tal, perfeitamente calculado, porque não dá pra gente se basear somente no nosso próprio entendimento.
a gente tem que confiar no que Deus tem pra gente. Então, a partir do momento que a gente consegue confiar e entrega as nossas vidas na mão dele, a gente consegue ter essa paz, que é esse segundo ponto, né? A paz que excede todo entendimento, porque a gente tem essa certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que a gente tem certeza que a vontade de Deus, a escolha que Deus tem para as nossas vidas é a melhor, a gente consegue experimentar e viver essa paz e garantir que ela vai ser perfeita, que a escolha vai ser perfeita. E assim, para concluir, quando a gente se questionar, né, uma coisa mais prática assim, quando a gente se questionar de será que a gente está no caminho certo, será que a gente tomou a escolha certa ou não tomou a escolha certa, a gente pode sempre lembrar de um versículo muito legal que tem na Bíblia, que é Salmos 23, 6, que diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o que eu peguei desse versículo, né? Eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão. Então, assim, às vezes eu penso, né? A gente, por mais que ore, por mais que peça para Deus nos esclarecer, nos dar sabedoria para decidir a melhor escolha, às vezes a gente vai tomar a escolha errada. Às vezes a gente vai ir para um caminho que não é talvez o que Deus queria para a nossa vida. Porque não tem como a gente sempre acertar ou sempre conseguir entender o que Deus quer pra gente. Então, quando a gente errar e tomar uma decisão que não era a que Deus tinha planejado, a misericórdia de Deus vai nos acompanhar e vai nos ajudar a sair dessas situações. E quando a gente escolher o caminho certo, que a gente conseguir entender a vontade de Deus e realmente ir para o lado que Deus quer para as nossas vidas, a bondade dele vai estar com a gente vai prosperar nisso. Então, a gente pode ter esse conforto, que mesmo que a gente acabe fazendo uma má escolha, dentre as 1000 escolhas que a gente tem durante o dia, durante os meses, a vida para fazer, se a gente tomar uma má escolha, a misericórdia de Deus vai nos amparar, ele vai ser misericordioso da gente, vai ajudar a gente a sair desse lugar para conseguir superar esses obstáculos que podem vir e acontecer e aparecer. E se a gente realmente tomar uma boa decisão, a bondade de Deus vai fazer tudo prosperar e vai caminhar tudo bem. Então, as escolhas na vida são complicadas, né? A gente sempre vai ter dúvidas, sempre vai ter incertezas, mas a gente pode confiar e ter essa paz que independente do que a gente escolher, Deus está com a gente, Ele é misericordioso, Ele vai nos ajudar e Ele vai ter a melhor escolha e para as nossas vidas, a gente pode ficar nessa paz que é muito difícil, né, de alcançar. Mas se a gente orar e confiar e ler a Bíblia e entender o que Deus promete, as promessas dele pra gente, a gente consegue viver em paz. Então, espero que essa série tenha feito diferença na vida de vocês, que eu, a Gabi e o Moisés tenhamos sido claros nessa mensagem, que Deus tenha usado a gente na vida de vocês e que a gente tenha sido uma ferramenta do Espírito Santo para abençoar e para talvez conversar alguma coisa dentro do seu coração. É isso, pessoal. Agora um anúncio breve. Semana que vem a gente está de volta, todos juntos, fisicamente, né? Porque a gente está junto aqui. A gente está junto fisicamente aqui na igreja. Então, sábado que vem, todo mundo reunido aqui, respeitando os distanciamentos, todo mundo de máscara. Mas vai ser muito bom ver todo mundo, conversar e a gente fazer essa reunião como nos velhos tempos e matar um pouco essa saudade. É isso. Beijos.